Olá, muito boa noite a todos nesta noite do dia 15 de janeiro de 2024, aliás, de 2025. Estamos exatamente aqui na Rua Luiz Guimarães, bairro Alvorada, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Estamos aqui prontos para mais uma Missão Caleb aqui nesta noite. A Missão Caleb é uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorada. Mas, senhoras e senhores, as lâmpadas não estão funcionando. Ontem fizemos nosso trabalho aqui da chuva, né? E todo mundo suportou, menos o equipamento de som. E vamos à retórica aqui do professor William Ferreira. Ah, é oração? Ah, tá certo. Pessoal, hoje as condições também não estão muito boas, mas estão melhores do que ontem. Né? Porque ontem a gente fez na chuva, né? Teve gente que veio, que esteve aqui presente, né? Quero parabenizar os que vieram. Papai do Céu fica muito feliz, tá? Com a vinda de vocês aqui, mesmo estando na chuva. Hoje o Senhor, graças a Deus, pela misericórdia dele, ele segurou a chuva hoje de novo. E aqui estamos e nós iremos continuar estudando. Certo? Vamos fazer uma oração para a gente começar, pedir a orientação de Deus. Senhor, Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade. E estamos aqui hoje, ó Pai, para louvar e agradecer teu nome. Estamos aqui agora para aprender a tua palavra, que o seu Santo Espírito possa estar aqui presente para nos conduzir e nos ensinar. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e nos ensine nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, ontem nós estudamos um tema que tinha como nome a origem do mal. Nós estudamos e aprendemos de uma forma bem rápida que o mal ele não foi criado por Deus. Deus ele não originou o pecado, ele não originou o mal. O pecado ele surgiu aonde? Em que local? Vocês lembram onde foi surgido o pecado? Lá no Éden. Não, no céu. Primeiramente foi lá no céu com Lúcifer que fez uma guerra com Deus, não foi verdade? A gente aprendeu que ele guerreou com Deus e Deus expulsou ele lá do céu. Ele se rebelou e com ele levou a terça parte dos anjos. Não tem problema não. Pode ficar tranquilo. E ele levou a terça parte dos anjos junto com ele. E aí nós vemos que esse anjo mau, né, um anjo do mal, ele veio para a terra e aí Adão e Eva cometeram o pecado. E aí o pecado veio para esta terra. Então Deus ele não teve culpa do pecado. Como eu estava conversando com vocês ontem, por que Deus não destruiu Lúcifer? Porque aí ele não seria um Deus justo, um Deus que permite o livre-arbítrio. Deus ele quer que a Eliane adore ele de forma espontânea, não de forma forçada. Deus ele quer um amor que seja espontâneo. É tão triste você ver uma pessoa que é forçada a gostar de alguém, não é verdade? Você ser falsa com uma pessoa, isso é terrível, tanto para você como para a pessoa. E Deus ele não queria que os anjos, que nós o adorássemos de forma forçada, mas de uma forma espontânea, né? Mas aí nós aprendemos que Deus também ele estabeleceu um plano. Ele estabeleceu um plano para erradicar, ou seja, para tirar o pecado desse mundo, para nos dar uma nova oportunidade para a raça caída. Nós iremos aprender hoje qual foi esse plano de Deus, um plano perfeito para nos salvar, mas foi um plano perfeito, mas de grande preço, um preço altíssimo, certo? Nós iremos entender agora. O tema de hoje é o plano da redenção, certo? O plano da redenção. Nós sabemos que a humanidade ela se encontra, né, como estudamos ontem, numa situação muito triste, numa condição muito feia em pecado, né? Cada dia que passa nós vemos a maldade do ser humano aumentando. Como eu disse para vocês ontem, basta abrir o quê? A televisão, que às vezes falta sair sangue da tela, né? Por exemplo, eu tenho um pai que eu fico impressionado como ele tem a capacidade de almoçar e ficar vendo noticiário policial de gente morrendo. E eu falo, pai, momento do almoço, vamos, né, consagrar comida a Deus, vamos comer, o senhor tá vendo noticiário, mas não tem quem faça ele desligar a televisão, né? Então a gente deixa. Uma vez a gente estava lá, né? E ele assistindo noticiário, eu me retirei porque a televisão fica mesmo na cozinha. Gente, tire a televisão da cozinha, pelo amor de Deus. A televisão fica na sala, certo? Não deixe na cozinha porque às vezes não tem um momento de família que é muito importante também, tá?
E aí eu me retirei porque eu não aguentava ouvir tanta maldade, né, que tinha. E eu estava concentrado em almoçar, né? E enfim, essa foi a condição. Querido, você não está com a Bíblia porque está bem escuro, né? Provavelmente vocês não vão enxergar. Mas eu vou ler aqui com vocês, certo? Eu vou estar lendo aqui a Bíblia para vocês, os versículos, tá? O primeiro versículo que a gente vai ler é Romanos capítulo 7, verso 18. Vou botar aqui a Bíblia bem rapidinho, ó. Nós iremos entender esse primeiro versículo. Romanos capítulo 7, verso 8. Rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. 15 de Olha só. janeiro de 2025. Este é o professor William 7, Ferreira. verso 18. Porque eu sei, isso aqui foi o apóstolo Paulo falando, tá? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então ele estava dizendo que na carne, no coração dele, não habitava bem nenhum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. E muitas vezes isso acontece com a gente, não é verdade? Muitas vezes a gente quer realizar o bem, mas a gente não consegue. Muitas vezes a gente não tem força. Me dê um exemplo de realizar o bem, por exemplo, perdoar uma pessoa que nos lesionou, que nos lesou, que fez algum mal pra gente. Não é difícil a gente perdoar, a gente às vezes até quer, mas não consegue perdoar. E isso é a natureza humana. A natureza humana ela está voltada para fazer o que é mal. E Paulo ele falou isso, olha, na minha natureza está o que é mal. Eu tento realizar, mas eu não consigo. Ele falava isso. Certo? Então nós vemos que a humanidade, né, todos nós carregamos no nosso DNA a inclinação para o pecado. Né? Davi ele falou, a gente leu ontem, Davi ele diz assim, olha, em pecado minha mãe me concebeu. Ou seja, Davi já nasceu com o pecado como pecador. Ele não praticava o pecado porque ele era um bebê, mas ele tinha o pecado nele. Certo? Então essa é a condição humana. Outro texto nós vamos ler também em Romanos, só que agora é o capítulo 6. Romanos capítulo 6. Olha só. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem gosta de receber salário? Todo mundo gosta, né? É bom demais quando cai o salário na conta, né? Mas deixa eu lhe falar uma curiosidade. Você sabia que o pecado também tem um salário? O pecado, e todo mundo sabe, né, o que é, mas a gente vai ler é a morte, olha só. Nós iremos ler só pra gente retificar o nosso conhecimento. Mas até o pecado ele tem salário, mas esse salário ninguém quer receber. Quem aqui quer morrer? Ninguém quer morrer? Quem aqui tem medo de morrer? Tem muita gente que tem medo de morrer. Uns não tem medo de morrer, mas é assim mesmo. Olha só, ó, o rapaz tem medo de ficar doente, não é verdade? Mas não tem medo de morrer. Missão Caleb, Olha uma só, realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N. Olha só, o salário do pecado é a morte. Mas o apóstolo Paulo ele não fala só isso, ele continua. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, querido, infelizmente o pecado, a consequência dele, infelizmente, é a morte. Seja ela a morte física, seja espiritual, seja a morte mental. O pecado ele traz essa consequência, que é a morte. E existem várias formas de morrer. Morrer emocionalmente, por conta de uma depressão. Morrer mentalmente. Morrer até mesmo fisicamente, como a gente já conhece. E o pecado ele trouxe tudo isso, infelizmente. Mas aí, ó, o apóstolo Paulo ele continua dizendo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se a gente se apega a Deus, ele pode trazer a vida eterna pra gente. Ele vai nos livrar do pecado que traz a morte, para nos dar uma vida que não acaba, uma vida eterna. E é sobre esse plano que Deus teve que nós iremos estudar hoje. Nós iremos falar agora, querido, sobre um gesto de amor. Né? Nós vemos no nosso dia a dia, né, principalmente entre família, né, entre uma mãe e um filho, que existem vários gestos de amor. Né? Eu não sei se vocês já ouviram sobre isso, mas existem as linguagens do amor. Quem aqui já ouviu falar sobre as linguagens do amor? Pronto. Existem linguagens do amor que são pessoas que são de atos de serviço. Por exemplo, a esposa acorda de manhã e faz a comida do marido. Ou o marido vai lá para ajudar a mulher e varre a casa. É um exemplo, certo? Isso é uma linguagem de amor, de atos de serviço. Tem gente que é igual cola, que gosta de estar pregado direto, junto no outro. Não é verdade?
Gosta não, Eliane? Verdade. Gosta não. Cada um no seu lugar. Cada um no seu quadrado, não é verdade? Não, mas é verdade. Tem gente que gosta. Por exemplo, a Rebeca, a minha namorada, ela gosta de toque físico. Pra ela se sentir amada, eu tenho que abraçar, eu tenho que beijar, eu tenho que cheirar, eu tenho que estar perto. Nem que seja encostando a ponta do meu pé nela, mas eu tenho que estar lá presente. Ela gosta do grude. Justamente, ela é grudenta, ela é igual cola. Agora, já a minha, eu sou tempo de qualidade, eu gosto de conversar, eu gosto de manter a conversa. Você quer me ver louco num relacionamento, seja de namoro ou de amizade, corte a comunicação, eu enlouqueço. Eu não consigo ficar com falta de comunicação, não consigo manter um relacionamento sem comunicação. Pra mim é difícil, eu tenho que estar me comunicando, tenho que estar conversando, tenho que saber se está tudo bem, né? Existem pessoas que são palavras de afirmação, que a pessoa tem que estar direto, olha, eu te amo, e não sei o que, olha, também Isso é não falsidade. Isso é falsidade. Então, existem pessoas que são assim. Só que aí nós vemos que Jesus, ele fez uma demonstração, né, que foi em ato. Ele demonstrou em forma de atuação, ele agindo, mostrando o amor dele. Nós iremos ler agora João 3,16, que é um verso super conhecido, tá, no mundo cristão. João 3,16. Olha só, João 3,16. Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro do Álvaro Wayne. E este é o professor William. Não morra, mas tenha a vida eterna. Deus, ele só tinha um único filho. Aí ele olhando para a condição humana, né? Deus, ele amou o mundo de uma maneira assim tão grande, de uma forma tão assim misteriosa, porque nem a Bíblia, nem o próprio João, né, o Evangelho de João, que foi um dos discípulos de Cristo, ele soube explicar que amor foi esse. Ele falou assim, ele amou o mundo de tal maneira, porque o amor de Deus não pode medir. Vontade de Deus. Com certeza, não se pode medir o amor de Deus. É impossível medir o amor de Deus, ele é gigantesco. Né? Eu não posso dizer para você qual é o tamanho, né, de onde vem, onde termina, não sei. Mas eu sei que Deus, ele ama a gente. E ele entregou o único filho dele para morrer no meu e no seu lugar. E esse foi Jesus. E nós sabemos que Jesus, ele sofreu tanto, né, porque nós sabemos que aquela cruz, eu quero que você reflita agora e pense. Né? Sabe aquele filme do Mel Gibson, que vocês já assistiram? Pronto, aquele filme é um filme que mostra basicamente a realidade do que aconteceu ali. Jesus, ele apanhou, ele sofreu muito, né, no nosso lugar. E aquela cruz não era para ter sido dele, era para ter sido nossa. Era para a gente estar morto hoje em dia. Só que Jesus, ele foi tão amoroso, Deus foi tão amoroso que ele desceu, ele se transformou em um ser humano, em homem, para morrer. Ele se transformou em carne para morrer no meu e no seu lugar. E esse foi o maior presente que Deus, ele pôde dar para você. E é um presente atemporal. Independente se é um presente de Ano Novo, se é um presente de Natal, de Páscoa, Dia dos Namorados, não importa. Deus, ele deu a vida dele como um presente para nos salvar. E sabe o que é melhor? É que é de graça. Você já ouviu o termo assim no mundo cristão? Ó, nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos somente pela graça. E o que é a graça? Foi o presente de Cristo. Quando você recebe um presente, você paga por ele? Por que você não paga? Porque um presente é de graça. A pessoa tá lá e tome um presente para você. Você recebeu. Só que a gente tem que colocar uma coisa na nossa cabeça. A graça, o que é a graça? Foi a morte de Jesus na cruz para nos salvar. Coloque isso na sua cabeça. A graça é isso. A graça, ela foi de graça pra gente. Só que ela não foi barata. Não é verdade? Hã? Custou uma vida. Não só como custou uma vida, mas foi um sofrimento longo e imenso. Né? Que nenhum de nós... Com certeza. Com certeza, Cristo, ele foi muito perseguido, né? Antes mesmo de chegar a semana de sua morte, durante seu ministério, ele era perseguido direto pelos fariseus. Humilhado bastante, né? E aí nós vemos que a graça, ela foi de graça, mas ela não é barata, certo? Então, Deus, ele morreu pra gente, ele entregou esse grande presente, só que não foi barato. Então a gente tem que refletir nisso. Jesus, ele morreu por mim, lá naquela cruz do Calvário. E o que é que eu estou fazendo com a minha vida hoje? Eu estou cuidando da minha mente, estou cuidando da minha família, do meu corpo, da minha saúde,
Porque tudo isso a gente tem que ver. Nós temos que cuidar da gente como se fosse um presente gigantesco. A nossa vida é um presente de Deus. E a gente tem que cuidar dela, porque uma pessoa lá atrás sofreu para que a gente estivesse aqui hoje. E essa pessoa é Jesus, certo? Outro texto que eu quero ler com vocês é 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. 1 Pedro, as cartas, né? 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. 15 de janeiro de 2025. Estamos na rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Este é o professor William Ferreira, integrante do grupo Caleb, pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro Para N. que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós somos sarados. Olha só, foi necessário uma pessoa apanhar e sofrer para que a minha ferida fosse curada. Isso aos nossos olhos, querido, isso é justo? Não é justo. É complicado você ser acusado por algo que você não cometeu. Foi o que Jesus fez. É ruim, querido. Eu já fui também muitas vezes acusado por coisas que eu não fiz. Eu acho que você já deve ter passado o mesmo. E é uma sensação terrível, é ruim. E Jesus, ele aceitou por ele mesmo. Olha, eu vou tomar toda a culpa do povo que está aí, de toda a terra, tanto do passado, do presente como do futuro. Eu vou tomar a culpa de todo mundo para morrer no lugar deles e todo mundo ser perdoado. E as feridas deles, né, as debilidades serem tudo curadas. E querido, Jesus, ele passou por algo que aos nossos olhos não é justo, porque ele sofreu uma coisa que eu fiz. Eu pequei, eu cometi o erro, e ele foi lá e sofreu por mim. Muitas vezes a gente não reconhece isso. Muitas vezes a gente passa o dia, a gente não ora, a gente não lê um versículo da palavra de Deus, a gente não fala desse Deus pro meu vizinho. São essas coisas que fazem diferença na nossa vida, em reconhecer o nosso Salvador. Quero ler outro texto com você, querido. Olha só. João, capítulo 16, verso 8. Olha só, o Evangelho de João. Querido, o Evangelho de João, eu vou falar uma curiosidade aqui para você, ó. João, ele era conhecido como o discípulo do amor. É o discípulo amado, né? Ele mesmo fala, né? Ele pega e diz lá nos seus escritos: João, discípulo amado. Mas é muito amostrado, né? Um caba desse, o discípulo amado, porque ele... né? É muito amostrado, né? E aí ele fala muito sobre o amor de Deus, né? Ele relata, ele deixa bem enfatizado o amor de Deus nos seus escritos. Aí eu vou ler aqui para vocês, ó, João capítulo 16, verso 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Olha só, Jesus, a função dele nessa terra, não só dele como no Espírito Santo, é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence que nós somos pecadores. Mas por que Jesus ele quer convencer que eu sou pecador? Porque ele quer que a gente reconheça que a gente precisa de salvação. Nós precisamos reconhecer que precisamos de salvação. Por que a gente vai no médico muitas vezes? Porque a gente reconhece que está doente. Não é verdade? A mesma coisa funciona com Jesus. Para a gente ir até Ele, nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. Pecadores que precisamos de sua justiça. Ele fala, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos torna pessoas justificadas, pessoas justas, certo? Para assim nos tornar filho dele, certo? Então, esse é o processo. E aí, querido, eu faço a pergunta para você, rapaz, William, já que você disse, tá certo, pode ir, querido. Rapaz, você pergunta o seguinte, William, você disse que a graça ela é de graça. Ela é de graça, mas não é barato, beleza. Mas e aí, eu não preciso fazer nada, então é só dizer, Senhor, eu aceito tua morte, beleza, tudo bem, legal. E aí, eu preciso fazer nada, só olhar, só saber como é que é. A gente vai ver isso agora. 1 João, 1 João capítulo 5, verso 11 e 12. Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Álvaro N. Capítulo 5. Estamos exatamente à rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. E este é o professor William Ferreira. 5, capítulo 5.
1 João capítulo 5, verso 11 e 12. Missão Diz assim, ó, Caleb, iniciativa olha e só. realização da E Igreja o Adventista testemunho é do esse, sétimo que dia do Deus bairro nos de deu a Álvaro vida Verde. eterna, e esta vida está em seu Filho, está em Jesus. E olha só o verso 12. Quem tem o Filho tem a vida. Que vida é essa? A vida eterna, tá? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Que vida? A vida eterna. Olha só que interessante. Nós precisamos ter Jesus no nosso coração. E o que é ter Jesus no coração? Eu vou lhe dar um exemplo. Eu tive um professor de química, né? Ele foi professor da Rebeca também. É professor do Joel, ele é professor no colégio adventista, né? E às vezes ele estava muito mal-humorado. A gente chegava assim, ó. E aí, João Filho, bom dia. Aí ele respondia, tem nada de bom no dia. Aí o João Filho, que houve? Você está estressado, o dia mal começou. Só porque hoje é segunda-feira você está desse jeito. E querido, o que significa ter Deus no coração? Significa não ser triste? Não. Os filhos de Deus também passam por momentos de tristeza. Mas também significa ser uma pessoa o quê? Exemplar no nosso dia a dia. Ser uma pessoa amorosa, paciente, mansa, cuidadora, auxiliadora. É esse tipo de pessoa que é uma pessoa que carrega Jesus. Você acha que uma pessoa que carrega Jesus no coração, ela anda falando palavrão no meio do mundo? Não fala. Você acha que Jesus falava palavrões, palavras feias? Não. Jesus ele falava palavras para edificar, para curar, para cuidar das pessoas. Então ter Jesus no coração é viver como ele viveu. O maior exemplo de pessoa que nós podemos ter na nossa vida é Jesus. Observe toda a vida de Jesus. Foi cuidando de pessoas. Era um homem obediente aos seus pais. Apesar dele ser Deus, ele era obediente aos seus pais. Ele deu esse exemplo nisso também. Certo? Ele cuidava de órfãos, de adúlteros, abraçava as pessoas, não rejeitava. Os fariseus falavam assim, olha, você está sentado com pecadores. Aí eles falavam, mas são esses que precisam de salvação. Não é verdade? A pessoa que ela já está salva, já está em Jesus, ela não precisa de salvação, porque ela já está em Jesus. Porque ela já tem. Quem precisa é aquela pessoa que não conhece. Então muitas vezes nós temos que ser amorosos também. Assim como Jesus foi. Outro texto, querido, é Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Efésios capítulo 2, verso 8. Outro texto muito conhecido, tá? Efésios capítulo 8, capítulo 2, perdão. Capítulo 2, verso 8. 8 e 9, né? 8 e 9. Missão Caleb, uma Olha só o iniciativa que diz, ó. e realização da Igreja Adventista do sétimo dia do bairro de Álvaro Verde. Este é por meio do professor quê? William, Da fé. nesta noite do dia Isso não 15 vem de vocês. janeiro de dom de Deus. Então a 2025. nossa fé, ela é um dom de Deus, ela não vem da gente. A fé ela é um dom de Deus, ela vem de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Certo? Então, querida, a nossa fé é o que nos mantém conectados com Cristo. É acreditar no sacrifício que Ele fez e viver por esse sacrifício. E a palavra diz, meio a graça sois salvos por meio da fé. A graça me salva. Mas do que adianta a graça ela me salvar se eu não creio nela? Se eu não tenho fé nesse Jesus que morreu, veio a esse mundo, nasceu, morreu e ressuscitou? Não adianta de nada Jesus ele ter morrido por mim se eu não aceito. Então eu tenho que aceitar Ele como meu Salvador, porque Ele estabeleceu esse plano para salvar eu e você. Adão e Eva, ele tinha pecado. Olha só, eles pecaram, comeram do fruto. Deus, ele já sabia que você viria ao mundo. Aí ele pensou, rapaz, eu vou morrer por essa pessoa. Eu vou morrer pelo Paulo, pela Úrsula, porque eles vão precisar da minha salvação. Eles vão precisar de mim. E aí Deus, ele foi lá, concedeu a graça. Certo? Querido, entenda uma coisa. Você crer em algo é diferente de ter fé. O que é ter fé? Né? Em Hebreus capítulo 11 explica. A fé é crer em algo que eu não vejo. É a convicção de fatos que se esperam e de coisas que não se veem. Então, como é que funciona a fé? Por exemplo, eu estou aqui no meio do abismo. É um exemplo, um caso hipotético. Eu falo assim, Senhor, eu quero atravessar até o outro lado, mas não tem uma ponte, não tem nada. Eu preciso que o Senhor construa um caminho para mim. O que é a fé? É esperar Deus construir o caminho
ou eu andar enquanto ele constrói o caminho? É andar enquanto ele constrói o caminho. Isso é fé. Eu não sei no que vai dar, mas eu tenho certeza que Deus ele vai operar um milagre. Isso é ter fé. Ter fé é totalmente diferente de crer em algo, certo? Eu quero ler outro versículo com vocês, ó, que agora é de Hebreus. Hebreus capítulo 3, verso 15. Hebreus capítulo 15 de janeiro de 2025, estamos na rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, em uma missão Caleb, que é uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do 7º dia do bairro de Álvaro N. Este é o professor William Ferreira. Hebreus capítulo 3, verso 15, ele diz assim, ó: enquanto se diz, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, como na provocação. Então, querido, nós temos que entender que você veio aqui hoje, não foi porque eu falei pra você ontem, olha, vem amanhã porque vai ter brinde, vai ter lanche, vai ter programação. Não, você veio aqui porque Deus trouxe você. E porque Ele tem um plano na tua vida. Ele estabeleceu o plano da salvação pensando em você. Porque Ele me ama e porque Ele te ama. Vocês não estão vindo aqui para me ouvir. Ah, nossa, mas o professor William tem uma oratória muito boa. Mas eu só tenho essa oratória boa porque Deus me concedeu ela. Tudo que eu faço, querido, não é eu, é Deus. Porque se eu fosse fazer por mim mesmo, eu só fazia o que não prestava. Porque eu sou ser humano, gente, eu nem aqui estaria. Mas eu estou aqui porque a graça de Deus, ela me cobre. E essa graça de Deus, ela quer cobrir você. Querido, hoje eu ia trazer um vídeo para vocês refletirem, né? Só que deu problema no equipamento, né? E o vídeo era sobre um homem que ele cuidava, não sei se vocês já viram esse vídeo, de um homem que ele cuidava de uns trilhos de trem. Ele era responsável por mudar a rota do trem para que o trem não caísse, não se perdesse, não saísse do trilho. Só que aí o que foi que aconteceu? Né? Esse homem, ele tinha um filho. E esse filho, certa vez, brincando pelos trilhos, ele caiu naqueles trilhos. Só que no mesmo momento que ele caiu, estava vindo o trem. E aí o pai entrou no dilema. Quem é que eu salvo? Eu salvo o meu filho que está no meio dos trilhos ou todas as pessoas que estão dentro do trem? Matar 100 para salvar um ou matar um, deixar morrer um para salvar 100? E aí aquele pai olhando o trem vindo e o filho caído, ou ele corria para salvar o filho ou salvar aquelas pessoas. E o William, mas é que tipo de pessoa que estava dentro ali? Estava dentro o que? Era pastor que estava dentro daquele trem? Não. Eram pessoas que bebiam, que fumavam, ladrões, tudo gente que não prestava. Tudo gente que não queria saber de nada com nada na vida. E aquele pai, olhando, observando aquilo, ele tomou a decisão mais difícil da sua vida. Ele deixou o filho dele morrer para salvar aquelas pessoas. Sabe o que é interessante, querido? É que essa história, ela é a nossa vida. Quem foi que fez isso? Quem foi que permitiu o filho morrer para nos salvar? Foi Deus. Ele entregou o único filho. Quantos aqui teriam coragem de entregar o seu filho para morrer no lugar de um pecador, de um ladrão? Ninguém aqui teria coragem. Eu não teria coragem. Mas Deus tem. Ninguém não tem. Justamente, ninguém tem essa coragem. Eu não entregaria um filho meu, eu tenho uma sobrinha. Minha sobrinha é a coisa mais linda do mundo. Eu trato ela como se fosse minha filha. Eu não entregaria minha sobrinha para morrer no lugar de gente assim. Mas Deus, ele teve essa coragem. Ele entregou o único filho dele que tinha para morrer por mim e por você. Então, querido, isso sirva de inspiração para você mudar a sua vida. Porque Deus, ele morreu no seu lugar para lhe dar a oportunidade de você estar aqui. Né? É como eu disse outra vez, você já poderia estar morto, mas Deus, ele é tão amoroso. Pode responder. Mas se você soubesse que era lá no pescador Mas Deus sabia que nós íamos ter. Ah, eu deixava morrer. Tudo bem. Isso tudo bem, mas isso é o que a gente fala do normal. Mas Deus. Missão Caleb, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do 7º dia do bairro de Álvaro N. Estamos exatamente aqui na rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. E esse que
nos fala nesse exato momento aqui é o professor William Correia, aliás, William Ferreira. William Correia foi um grande colega nosso aqui, inspiração pra no gente, bairro de Alvorene. para mudar a nossa vida, porque talvez você já era para estar morto ou morta, Já mas não Deus se encontra ele nos ama conosco. tanto que ele permitiu que você estivesse aqui, ele preservou sua vida, que ele quer te salvar. Então, querido, que você possa Esse é o professor aceitar a William salvação do nosso Ferreira, Senhor. integrante Querido, do se você grupo Caleb, aceita a pertencente à salvação do Igreja nosso Deus, Adventista do entregou Sétimo seu Dia do único bairro de filho para nos salvar, eu Alvorene. queria que você se colocasse de pé. Se coloque de pé para a gente fazer uma oração. Se você aceita esse Jesus que morreu por você, que entregou a sua vida, né, a sua única vida para nos salvar, se coloque de pé que a gente vai orar e que você possa refletir no sofrimento que Jesus passou, que ele sofreu muito para salvar você, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, primeiramente por esse plano que o Senhor fez, ó Pai, para nos salvar, porque a humanidade ela estava perdida, Senhor, totalmente perdida. Mas o teu poder, o teu amor, ele é tão grande, ó Pai, a gente não consegue medir esse amor. Esse amor teu é tão grande que o Senhor entregou o único filho que o Senhor tinha para nos salvar. E nós te glorificamos e te adoramos por isso, Pai. Porque a cruz que o Senhor carregou não era do Senhor, era nossa. Mas o Senhor acalmou nosso coração e falou, filho, eu vou carregar a tua cruz. E hoje o Senhor quer fazer isso, a gente carregar as nossas cruzes da nossa vida. Nós temos muita dificuldade, Senhor. Somos seres humanos, somos falhos, somos muito fracos sem Ti. Então eu peço, Senhor, a Tua força, que o Senhor possa caminhar ao nosso lado, que o Senhor nos ajude a reconhecer o que o Senhor fez pela gente. Porque não foi uma decisão fácil, mas o Senhor fez por amor. E muito obrigado, Senhor. Que o Senhor possa nos trazer amanhã, ó Pai, como hoje. Que o Senhor possa segurar também a chuva para a gente continuar o nosso programa. Mas independente, ó Pai, se vai chover pedra, água, canivete, nós iremos estar aqui. Nós iremos estar te servindo. Sendo luz ou não, nós iremos estar aqui porque nós somos fortes contigo. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Cadê o pessoal? Agora vai ter um sorteio, eu acho. Deixa eu só procurar o pessoal da equipe. Aí, senhoras e Só um senhores, minuto, cadê o concluída, pessoal? portanto, a retórica alusiva a esta missão Caleb de hoje, exatamente aqui a rua Luiz Maranhães, bairro Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil, com a iluminação parcialmente, né, existindo aqui parcialmente, mas somente a iluminação pública, né, porque a iluminação aqui do local onde estamos reunidos, infelizmente, não funcionou. Mas o importante é que aconteceu a reunião, a palavra alusiva, a retórica alusiva à palavra de Cristo foi realizada aqui através do professor William Ferreira, e amanhã estaremos aqui no mesmo horário, ou seja, a partir de 7 da noite, com mais uma missão Caleb. Agora só podemos dizer uma coisa, valeu Jesus!